Fala pessoal, eu tô aqui, a gente tava num papo informal aqui, já estamos com uma tacinha de vinho já conversando e aí eu falei, não, acho que a gente tem que fazer um minicast disso, gravar porque a conversa tava boa. Saiu na hora, né? Saiu na hora, totalmente que improviso. Eu tô aqui falando com o Paulo, não tem poucas pessoas no Brasil melhores para falar sobre o tema que a gente tá falando aqui, que são pessoas no mercado de farmácia. Paulo, aqui de maneira agora formal, obrigado por a gente poder fazer essa gravação aqui, cara, um prazer. Estamos fazendo um minicast aqui totalmente na informalidade, mas brigadão. Então, a gente estava conversando aqui sobre como é que é hoje, e aí se puderes contar um pouquinho, pessoal, aquilo que estavas me falando, sobre esse desafio desse empresário farmacêutico que é sozinho, que não faz parte de uma rede, que está operando numa farmácia de bairro. Como é que é o desafio dele? Conta um pouquinho dessa situação aqui para a gente entender. Bom, primeiro, obrigado por essa oportunidade de estar batendo esse papo aqui, né, Guilherme? A gente estava num papo aqui realmente totalmente informal. Vamos fazer e resolvemos fazer. Primeiro, acho que é importante o pessoal saber quem eu sou, né? Então, eu sou farmacêutico de formação e eu trabalhei por mais de 20 anos com associativismo farmacêutico, né? Liderei redes associativas de farmácias, a última rede agora que eu fui um dos fundadores, né? Participei desde da elaboração do projeto dessa rede. Depois de 13 anos, a soma da venda de todas as farmácias dela superou 9 bilhões de reais. Então foi um case, de fato é um case, na verdade, graças a Deus. Eu acho que a grande vantagem da liderança é que quando você sai a coisa fica melhor do que eventualmente quando você estava lá. Quer dizer que você preparou bem as pessoas e o desafio da liderança é esse. Uma liderança bem feita, né? Exatamente. Então, assim, a tua pergunta é muito pertinente, por quê? Porque o varejo farmacêutico independente, ele vive um momento de divisão de água, assim, muito importante. Porque os números mostram que o varejo farmacêutico independente ele vem perdendo mercado e vem perdendo cada vez mais rapidamente, né? E esse empresário de uma farmácia, o empresário que tem a sua farmácia de bairro, ele enfrenta desafios assim, mas colossais, né? Primeiro porque muitas vezes a farmácia depende basicamente dele, ele tem que fazer tudo dentro da farmácia, ele é o que a gente chama de multitarefa. O funcionamento da farmácia depende dele o tempo todo. E a gente tem um processo de mudança do consumidor muito veloz. Lógico, a gente pode falar dos motivos que trouxe esse aumento de velocidade, as redes sociais, a internet, a velocidade das comunicações, mas o fato é que a gente, por exemplo, tem atualmente várias gerações. A gente tem geração X, geração Y, geração milênio, geração de baby boomers, todas vivendo simultaneamente na mesma época. Nunca aconteceu na história da humanidade. Tantos perfis de gerações coabitando juntos no mesmo espaço de tempo, né? As redes sociais aceleraram tanto as coisas que fizeram um movimento conhecido de tribalização, ou seja, hiperpersonalizações de públicos com preferências diferentes. Isso adiciona complexidade para o novo consumidor, que o varejo independente não consegue acompanhar. Ele não tem conhecimento, não tem ferramenta e não tem condições de fazer esse acompanhamento. E esse cara tá falando bastante de uma pessoa, né? Ele é uma pessoa sozinha, ele tem equipe, como é que é o apoio, essa comunidade que tem em torno dele hoje em geral? Depende do porte. Se a gente está falando de um empresário, de um bairro, de algum lugar que tem uma farmácia, e dependendo do volume do faturamento, a equipe é ele, às vezes mais uma pessoa, mais ali um motoboy, alguma coisinha, e ele abre a farmácia, ele fecha, ele faz tudo dentro da farmácia. É uma equipe. O desafio para ele é maior ainda, mas esse cara cumpre um papel social no local onde a farmácia dele está instalada. Ele cumpre um papel social ali. A farmácia, antes de tudo, ela é um comércio, mas ela, antes de tudo, uma unidade de apoio de saúde. Perfeito. Ela é o primeiro acesso à atenção, que a gente chama de atenção primária à saúde. Então ela cumpre um papel fundamental, principalmente essas farmácias que estão nos bairros. Na medida que esses empresários vão crescendo, ele vai aumentando a quantidade de lojas, aí ele vai começando a ter necessidade de ter equipe, mas aí nasce outro tipo de problema, né? Que envolve gestão de pessoas e liderança, que também tem uma carência de conhecimento,
e capacitação em vários níveis, mas nos empresários de farmácia também, principalmente. Eu ia te perguntar assim, o que é o desafio dele hoje quando ele começa a ter equipe, quando ele sai de ser uma equipe que é a jornada que acho que todo empresário busca, né? Sair de ser sozinho e ter uma equipe que vai ajudar, que vai permitir escalar o negócio dele. E qual que é o desafio que ele enfrenta a partir do momento que ele tem pessoas dentro do guarda-chuva dele, assim? Primeiro desafio que ele enfrenta é de sair da equipe, né? Porque ele tem que descentralizar dele esse papel de eu que resolvo tudo e agora eu não resolvo mais tudo. Tem que criar processo. Eu preciso começar primeiro a pensar o seguinte, quando o cara vai sair dessa fase de ser o elemento central ali da execução, ele tem que olhar e dizer assim, qual é a atividade aqui mais operacional, mais repetitiva que eu consigo delegar para outra pessoa fazer e eu não preciso fazer. Então, começar a montar uma equipe é começar a delegar atividades que o empresário antes fazia sozinho, agora ele vai colocar pessoas para ajudar ele a fazer, né? Para que ele possa então sentar numa outra cadeira, que é de empresário, para ter um olhar mais horizontal, entender as oportunidades e poder de fato acelerar o crescimento dele. E o primeiro desafio que ele tem, Guilherme, é de escolher as pessoas certas para o lugar certo. É não contratar errado, mas isso aí é uma coisa normal, que todo mundo faz, mas é exatamente de saber assim, se eu vou começar a montar minha equipe, que funções que eu preciso e quando eu determino as funções, que pessoas que eu preciso para ocupar essas funções, porque às vezes falta conhecimento básico para esse empresário para entender que uma determinada função, ela requer uma determinada conjunto de atividades que a pessoa precisa executar, que para executar esse conjunto de habilidades a pessoa tem que ter conhecimentos, habilidades e atitudes, né? Que, assim, de falar de maneira bonita, hard skills e soft skills, ou seja, Perfeito. Habilidades cognitivas de conhecimento e habilidades socioemocionais, né? Então, falta muito desse conteúdo, desse conhecimento para ele fazer. Então, ele vai fazendo por tentativa e erro, contrata um cara lá, porque, vem cá, Guilherme, você conhece alguém? Conheço. Coloca aqui para fazer a sua função, o cara não recebe treinamento, orientação, começa a fazer, faz errado. Aí sabe o que ele pensa? Ele pensa assim, não funciona, eu que tenho que pegar, tenho que ir lá fazer mesmo porque eu resolvo. E assim, ele não cria o processo, ele fica alimentando preso nesse ciclo, o que ele faz? Ele não cresce. Né? Ele limita o potencial do crescimento. O cara tem um puta potencial de crescimento, mas ele tá tão preso nesse ciclo e não consegue sair, que ele não consegue crescer porque ele não se dá o direito de sair para observar as oportunidades que tem e formar equipes que realmente possam ajudar eles a fazer um trabalho que é caro para ele fazer, para o empresário fazer. O empresário, ele tem, na medida que ele vai crescendo, vai criando condições para isso, ele tem que criar mecanismos para pensar estrategicamente. É isso. E criar oportunidades. Eu vou ter que cortar, porque isso daqui caberia um podcast pra gente gravar horas. Era pra falar de minutos. Você me provocou, né? Você perguntou e eu respondi. Mas acho que o ideal é isso. A gente gravou, pegou a mensagem e a gente vai ter que combinar um dia um podcast daí um pouco mais longo pra conversar com café e não vinho, talvez. Tá bom, fica fechado. Um Tá combinado. Obrigadão. Valeu.